Minha querida, sente-se, sente-se. Que bom que você veio me fazer companhia. Estava aqui, pensando na vida. Sabe como é? Coisa de gente velha. Aceita um café? Ou prefere um chazinho de camomila? Fiz agora mesmo. Acalma os nervos, que a gente nunca sabe o que o dia nos reserva, não é mesmo? Enquanto eu preparo aqui, me conta de onde você está me assistindo. Adoro saber que minhas histórias podem chegar tão longe. É uma alegria ter sua companhia, viu? Eu sou Maria das Dores, mas pode me chamar de Dona Maria, como todo mundo aqui em Remanso Feliz. Em 82 anos, bem vividos, diga-se de passagem. Remanso Feliz. Irônico, não é? Mas no geral, a vida por aqui sempre foi tranquila. Uma cidadezinha pequena, dessas que todo mundo se conhece, sabe da vida um do outro. Às vezes é bom, às vezes nem tanto. Moro aqui desde que nasci. Vi Remanso Feliz crescer, mudar. Quando eu era menina, as ruas eram de terra. A luz vinha de lampião. Hoje tem asfalto, internet, até shoppingzinho temos agora. Mas o ar de interior a gente não perde, não. Minha família, minha família, sempre fomos muito unidos. Meus pais, seu Antônio e Dona Rosa, eram pessoas simples, trabalhadoras. Criaram eu e meus 2 irmãos, João e Pedro, com muito amor e honestidade. João sempre foi o mais velho, o responsável, o que cuidava de nós. Pedro, o caçula, era o mais travesso, o brincalhão. E eu? Bem, eu era Maria, a filha do meio, a que observava tudo em silêncio. É engraçado como a gente guarda certas lembranças, né? Coisas que aconteceram há tanto tempo, nas que parecem que foram ontem. Uma dessas lembranças, minha querida, me assombra até hoje. Uma lembrança que eu nunca contei pra ninguém. Absolutamente ninguém. Eu tinha uns 12 anos, acho. Era um dia quente, típico de Remanso Feliz. Lembro que era 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, a padroeira da nossa cidade. A festa estava animada, barraquinhas de comida, música, gente por todo lado. Eu estava usando um vestido de chita florido, que minha mãe tinha feito para mim, com babadinhos na barra. Me lembro do cheiro doce dos bolinhos de chuva sendo fritos na praça, do som da banda tocando marchinhas e do sol queimando minha pele. Meu pai tinha me dado um tostão para comprar um algodão doce. Eu estava feliz correndo pela praça, com algodão doce enorme na mão, grudando nos meus dedos. Meus irmãos estavam jogando bola com os amigos perto da igreja. Minha mãe conversava com as outras mulheres, sentada em um banco na sombra. E meu pai estava ali, perto da roda gigante, conversando com um homem que eu não conhecia. De repente, tudo mudou. Eu não sei o que aconteceu, minha querida. Só sei que ouvi um grito, um estampido. As pessoas começaram a correr, desesperadas. Deixei o algodão doce cair no chão. Vi meu pai, caído no chão, com sangue por todo lado. Lembro da imagem como se fosse agora. A poeira levantando, o cheiro forte de sangue, o silêncio ensurdecedor que se seguiu ao caos. Minha mãe gritando, correndo em direção ao meu pai. Meus irmãos paralisados, sem entender o que estava acontecendo. Eu fiquei ali, parada, sem conseguir me mexer. A imagem do meu pai no chão, ensanguentado, gravada na minha mente para sempre. Depois disso, tudo ficou meio turvo na minha memória. Lembro de levarem meu pai para o hospital, da espera angustiante, das orações sussurradas e da notícia, a notícia que mudaria a minha vida para sempre. Meu pai tinha morrido.
Disseram que foi um assalto, um latrocínio. Que o homem que estava conversando com ele era um ladrão que tentou roubar seu relógio e, na confusão, atirou. Mas eu nunca acreditei nessa história. Eu vi o olhar daquele homem. Não era um olhar de ladrão. Era um olhar frio, calculista, cruel. Um olhar que me perseguiria por anos. Depois daquele dia, nada foi como antes. A alegria se foi, a inocência acabou. A vida e remanso feliz nunca mais seria a mesma para mim. O trauma se instalou em minha alma, como uma sombra escura que me acompanha até hoje. Eu nunca contei isso para ninguém, minha querida. Nem para minha mãe, nem para os meus irmãos. Guardei essa dor para mim, como um segredo sombrio que me corrói por dentro. E sabe de uma coisa? Eu acho que esse segredo tem muito a ver com tudo o que está acontecendo agora. Com essa reviravolta na minha vida, com esse prêmio da loteria e com a minha filha, Ana. Mas isso é uma história para outro dia. Agora, tome um gole do seu chá. Está ficando frio. E me diga, de onde você está me assistindo mesmo? Obrigada pelo chá, minha querida. Acalma um pouco, confesso. Mas tem coisas que nem camomila resolvem. Depois daquele dia, a casa nunca mais foi a mesma. O silêncio era mais denso, a comida sem sabor. Mamãe se fechou, os olhos fundos de tanto chorar. João e Pedro, antes tão cheios de energia, andavam cabisbaixos, como se o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. E eu me tornei uma sombra, vagando pelos cantos da casa, tentando entender o que havia acontecido. Os dias foram passando, lentos e dolorosos. A vida em remanso feliz tentava voltar ao normal, mas para mim, tudo era diferente. A festa de Nossa Senhora da Boa Viagem nunca mais teve a mesma alegria. A praça, antes palco de tantas brincadeiras, se tornou um lugar de lembranças dolorosas. Na escola, as colegas comentavam sobre o ocorrido, com olhares de pena e curiosidade. Eu fingia não ouvir, mas cada palavra era como uma facada no meu coração. As brincadeiras perderam a graça. Os estudos se tornaram um fardo. Eu me sentia deslocada, como se não pertencesse mais àquele mundo. Em casa, eu tentava ajudar no que podia. Varria o chão, lavava a louça, cuidava dos meus irmãos. Mas nada parecia preencher o vazio que meu pai havia deixado. À noite, antes de dormir, eu me ajoelhava e rezava, pedindo a Deus para aliviar a dor da minha mãe e para me dar forças para seguir em frente. Eu me lembrava constantemente do rosto do homem que eu vira na praça. O olhar frio, calculista, eu via em meus sonhos, em meus pesadelos. Comecei a ter dificuldade em confiar nas pessoas. Qualquer estranho que se aproximava me causava desconfiança. Com o tempo, a vida foi seguindo. Mamãe, com muita luta, conseguiu manter a casa em ordem. João começou a trabalhar cedo para ajudar nas despesas. Pedro, o mais novo, se tornou mais sério, mais responsável. E eu continuei observando, guardando meus sentimentos para mim. Aprendi a disfarçar a dor, a sorrir quando sentia vontade de chorar, a fingir que tudo estava bem, quando na verdade meu coração estava em pedaços. Me tornei uma mestre em esconder meus sentimentos. Ninguém imaginava o turbilhão de emoções que se passava dentro de mim. Eu ia à missa aos domingos, como sempre. Continuava conversando com as vizinhas,
como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu era outra pessoa. A morte do meu pai havia me transformado em uma mulher desconfiada, observadora, solitária. Um dia, voltando da escola, vi um carro estranho parado em frente à nossa casa. 2 homens, vestidos de terno, conversavam com minha mãe no portão. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Quem seriam eles? O que queriam com minha mãe? Acelerei o passo, ansiosa para saber o que estava acontecendo. Ao me aproximar, ouvi um dos homens dizer: Dona Rosa, estamos aqui para comunicar que encontramos o homem que matou seu marido. Senti minhas pernas tremerem. O homem que matou meu pai. Depois de tantos anos, eles o haviam encontrado? O homem continuou. Ele confessou o crime e disse que agiu sozinho, que realmente se tratava de um assalto. Olhei para minha mãe, esperando sua reação. Ela parecia aliviada, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Mas eu não senti alívio algum. Pelo contrário, senti uma angústia ainda maior. As palavras do homem não me convenciam. Eu sabia, lá no fundo, que havia algo errado, que a história que eles estavam contando não era a verdade. Naquela noite, deitei na cama e não consegui dormir. Fiquei pensando no homem que matou meu pai, na confissão, na história do assalto, e no olhar frio do homem que eu vira na praça, no dia da festa. De repente, uma ideia me ocorreu. Uma ideia terrível, assustadora. E se o homem que confessou o crime não fosse o verdadeiro assassino? E se ele estivesse apenas acobertando alguém? Senti um arrepio na espinha. A ideia era absurda, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Era a única explicação para minha angústia, para minha desconfiança. Naquele momento, decidi que iria descobrir a verdade. Iria investigar o que realmente aconteceu com meu pai. Mesmo que isso significasse revirar o passado, enfrentar meus medos e colocar minha vida em risco. E foi ali, naquela noite escura, que a menina assustada e traumatizada se transformou em uma mulher determinada, disposta a tudo para desvendar o segredo que assombrava há tantos anos. O meu olhar, fixo no teto, endureceu, e a camomila no fundo da xícara já estava fria, muito fria. Naquela noite, o sono fugiu de mim como um passarinho assustado. A imagem do homem de terno, a notícia da confissão, as palavras da minha mãe, tudo girava na minha cabeça, sem parar. A camomila já não fazia efeito. Precisava de um plano. Precisava fazer alguma coisa. Levantei da cama, bem devagar, para não acordar minha mãe, que dormia no quarto ao lado. A casa estava escura e silenciosa, iluminada apenas pela luz fraca da lua que entrava pela janela. Fui até a cozinha, acendi a lamparina e preparei um café forte. Precisava estar acordada, alerta. Sentei à mesa e comecei a pensar. Quem seria esse homem que confessou o crime? Por que ele estaria acobertando alguém? Quem ele estaria protegendo? As perguntas se amontoavam na minha cabeça, sem resposta. Eu não sabia por onde começar. Não tinha pistas, não tinha informações, não tinha nada. Apenas a minha intuição, que me dizia que a história do assalto era mentira. E a imagem do homem na praça, que me assombrava há tantos anos. Decidi que precisava ir à delegacia, conversar com o delegado, ver o que ele sabia sobre o caso. Talvez ele pudesse me dar alguma informação, alguma pista.
Mas como chegar até ele? Eu era apenas uma menina, sem instrução, sem poder. Quem me daria ouvidos? Pensei em João. Meu irmão mais velho sempre foi respeitado na cidade. Talvez ele pudesse me ajudar a falar com o delegado. Mas eu não podia contar a ele sobre a minha desconfiança, sobre o meu plano de vingança. Ele me chamaria de louca. Diria que eu estava remoendo o passado. Precisara ser esperta, cautelosa. No dia seguinte, esperei João voltar do trabalho. Ele estava cansado, sujo de graxa, mas sempre com um sorriso no rosto. Sentei ao lado dele na varanda e comecei a conversar sobre coisas banais, sobre o tempo, sobre o trabalho. João, eu disse, com a voz mais natural possível. Eu estava pensando em ir visitar o túmulo do pai. Já faz tanto tempo que a gente não vai. Queria saber se você pode me acompanhar no domingo. João me olhou com surpresa. Ele sabia que eu evitava falar sobre o assunto, que a lembrança da morte do meu pai ainda me doía muito. Claro, Maria, ele respondeu, com um tom suave. Eu te acompanho. É bom que a gente vá mesmo. A mãe também precisa ir. Ótimo, eu disse sorrindo. Aproveitando que a gente vai... É que eu tô com umas dúvidas sobre o caso do pai. Sabe, sobre o assalto. Eu queria saber se você poderia me levar até a delegacia, para eu conversar com o delegado. Talvez ele possa me explicar algumas coisas. João me olhou desconfiado. Para que isso, Maria? Já faz tanto tempo. O delegado já explicou tudo na época. Não tem nada mais para saber. Eu sei, João, eu respondi, com um tom insistente. Mas é que eu não consigo entender algumas coisas. Eu preciso saber a verdade. Por favor, João, me ajuda. João suspirou. Ele sabia que quando eu colocava uma coisa na cabeça, era difícil me fazer mudar de ideia. Tá bom, Maria, ele disse. Finalmente, eu te levo na delegacia. Mas não cria muita expectativa. Não acho que o delegado vai te contar nada de novo. No domingo, fomos ao cemitério. Visitamos o túmulo do meu pai. Mamãe chorou muito. João tentou consolá-la. Eu fiquei em silêncio observando as lápides, as flores, as pessoas que ali estavam. Senti uma pontada de raiva, de injustiça. Meu pai não merecia ter morrido daquela forma. Depois do cemitério, fomos à delegacia. O delegado nos recebeu com cordialidade, mas com certo ar de impaciência. Ele parecia estar ocupado, com pressa de se livrar de nós. O que posso fazer por vocês? Ele perguntou, sentando-se à sua mesa. João explicou a situação. Disse que eu tinha algumas dúvidas sobre o caso do meu pai, que gostaria de saber mais detalhes. O delegado suspirou. Senhorita Maria, eu já expliquei tudo o que sei sobre o caso. O assassino foi preso, confessou o crime, foi condenado. Não há mais nada a ser feito. Eu entendo, delegado, eu respondi, com um tom calmo. Mas eu gostaria de saber se o senhor poderia me mostrar o depoimento do assassino. Eu queria ler com meus próprios olhos, para ter certeza de que tudo está correto. O delegado me olhou com surpresa. Senhorita, esses documentos são confidenciais. Não posso mostrar para qualquer pessoa. Por favor, delegado, eu insisti. Eu sou a filha da vítima. Eu tenho o direito de saber a verdade. Por favor, me ajude a encontrar a paz. O delegado hesitou por um momento. Ele viu a dor em meus olhos, a determinação em meu rosto. Está bem, ele disse. Finalmente, eu vou te mostrar o depoimento, mas peço que mantenha a discrição. Não quero que isso cause problemas. O delegado pegou uma pasta em sua gaveta e retirou um documento. Ele me entregou, com um olhar sério. Leia com atenção, senhorita. E se tiver alguma dúvida, me pergunte. Peguei o documento com as mãos trêmulas. Comecei a ler o depoimento do assassino. Ele contava a mesma história de sempre. O assalto, a tentativa de roubo, o tiro acidental. Mas, enquanto eu lia,
Algo me chamou a atenção. Um pequeno detalhe que ninguém havia notado antes. No depoimento, o assassino dizia que havia abordado meu pai pelas costas, na intenção de roubar seu relógio. Mas meu pai sempre usava o relógio no pulso direito, e o tiro o atingiu no lado esquerdo do peito. Não fazia sentido. Se o assassino estivesse atrás do meu pai, tentando roubar seu relógio, o tiro deveria ter sido do lado direito, a não ser que o assassino estivesse na frente do meu pai. Olhei para o delegado, com os olhos arregalados. Delegado, eu disse com a voz tremendo, tem algo errado aqui. O assassino está mentindo. O delegado me olhou confuso. O que você quer dizer, senhorita? Ele diz que abordou meu pai pelas costas, mas o tiro foi do lado oposto. Isso significa que ele estava na frente do meu pai. Ele não estava tentando roubar o relógio. Ele estava mirando para matar. O delegado ficou em silêncio por alguns segundos. Ele parecia estar processando a informação. Senhorita, ele disse, finalmente, você pode estar certa. Essa informação é importante. Eu vou reabrir o caso. Vou investigar essa nova pista. Senti um misto de alívio e excitação. Finalmente, a verdade estava começando a vir à tona, mas eu sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Precisava descobrir quem estava por trás da morte do meu pai e por que ele havia sido assassinado. Saímos da delegacia em silêncio. João estava confuso, sem entender o que havia acontecido. O que foi isso, Maria? Ele perguntou. O que você descobriu? Eu descobri que o assassino está mentindo, João. Eu respondi com um tom frio. E eu vou descobrir a verdade, custe o que custar. João me olhou assustado. Ele nunca tinha me visto daquele jeito, tão determinada, tão fria, tão vingativa. Naquela noite, deitada na cama, pensando em tudo o que havia acontecido, senti uma onda de raiva me consumir. Precisava de um plano para fazer justiça. Não uma justiça com sangue, como fizeram com meu pai, mas uma justiça humilhante, que fizesse o assassino se arrepender pelo resto da vida. Comecei a traçar o plano na minha mente, cada detalhe, cada passo. Seria uma vingança lenta, silenciosa, implacável, uma vingança que o atingiria. Na manhã seguinte, levantei cedo e fui até a casa da Dona Olga, a fofoqueira oficial de Remanso Feliz. Ela sabia de tudo, ouvia tudo, via tudo. Era a pessoa perfeita para me ajudar a encontrar as informações que eu precisava. Dona Olga me recebeu com um sorriso curioso. Ela adorava receber visitas, principalmente se fossem para fofocar. Bom dia, Maria! Ela exclamou, me convidando para entrar. Que bom te ver! A que devo a honra da sua visita. Bom dia, Dona Olga, eu respondi. Um sorriso educado. Eu vim pedir um favor. É que eu estou precisando de algumas informações sobre uma pessoa. E ali, no meio da fofoca disfarçada, a engrenagem da minha vingança começou a girar. Dona Olga, sem saber, seria a primeira peça do meu plano. Um plano que em breve transformaria Remanso Feliz em um palco de humilhação e arrependimento. Mas, antes de tudo, era preciso descobrir quem realmente mandou matar meu pai. E o nome daquele homem, eu sabia, estava mais perto do que eu imaginava. Bem mais perto. Dona Olga, eu preciso saber sobre um homem que esteja envolvido na morte do meu pai. As palavras saíram baixas, quase um sussurro, mas carregadas de uma determinação que surpreendeu até a mim mesma. Dona Olga, com seus cabelos permanentados e o avental florido manchado de café, me fitou com seus olhos curiosos.
Maria das Dores, menina, que história é essa? Isso aconteceu há tantos anos. Para que remexer no passado? Eu preciso, dona Olga. Preciso saber a verdade. A polícia prendeu o homem errado. Eu sei disso. Preciso descobrir quem realmente matou meu pai e por quê. Dona Olga me analisou por um instante, antes de se sentar em uma cadeira de balanço velha, que rangia a cada movimento. Menina, isso é perigoso. Deixa isso pra lá. Você vai acabar se metendo em encrenca. Eu não tenho medo, dona Olga. Eu só quero justiça. Dona Olga suspirou, vencida pela minha persistência. Tá bom, Maria. Eu vou te ajudar no que eu puder. Mas você tem que prometer que vai ter cuidado. Tem gente muito poderosa envolvida nisso. Eu prometo, eu disse, sentindo um fio de esperança renascer em meu peito. Dona Olga começou a falar, divagando sobre os acontecimentos da época, as fofocas que circulavam pela cidade, os nomes que eram sussurrados nos cantos. Ela mencionou um homem. Enquanto Dona Olga falava, eu me esforçava para manter a calma, para não demonstrar a ansiedade que me corroía por dentro. Precisava absorver cada informação, cada detalhe, cada pista. Saí da casa de Dona Olga com a cabeça cheia de informações. Algumas úteis, outras nem tanto. Mas uma coisa era certa. Eu estava no caminho certo. Naquela tarde, fui à igreja acender uma vela para meu pai. Sentei em um dos bancos da frente e fechei os olhos, tentando me concentrar nas lembranças boas. Lembrei do seu sorriso, do seu abraço, do cheiro de tabaco que impregnava suas roupas. Uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto. A saudade era uma dor lancinante que nunca cicatrizava. De repente senti um toque suave no meu ombro. Abri os olhos e vi o Padre Antônio, o pároco da cidade. Maria das Dores, minha filha, está tudo bem? Ele perguntou, com um tom de preocupação. Sim, padre, eu respondi, limpando as lágrimas. Só estava lembrando do meu pai. O Padre Antônio se sentou ao meu lado e colocou a mão sobre a minha. Eu sei que não é fácil, minha filha, mas você precisa seguir em frente. Seu pai gostaria de vê-la feliz. Eu sei, padre, mas às vezes é difícil esquecer o passado. O passado faz parte de nós, Maria. Mas não podemos deixar que ele nos prenda. Precisamos aprender com ele e seguir em frente, com fé e esperança. As palavras do Padre Antônio me confortaram, mas não foram suficientes para dissipar a angústia que me consumia. Eu precisava descobrir a verdade sobre a morte do meu pai. Era uma obsessão que me impedia de seguir em frente. Voltei para casa com o coração apertado. Minha mãe estava na cozinha, preparando o jantar. Sentei à mesa e observei seus movimentos lentos, cansados. Ela envelhecera muito nos últimos anos. A morte do meu pai a deixara marcada para sempre. Mãe, eu disse com um tom suave, a senhora está bem? Estou, filha, ela respondeu, sem me olhar nos olhos. Só estou um pouco cansada. A senhora se lembra do dia em que o pai morreu? Eu perguntei, sentindo um nó na garganta. Minha mãe parou de cozinhar e me encarou com os olhos marejados. Não me faça lembrar disso, Maria. Por favor. Eu só queria saber se a senhora se lembra de alguma coisa diferente. Algum detalhe que possa ter passado despercebido. Minha mãe balançou a cabeça negativamente. Eu não me lembro de nada, filha. Nas informações que Dona Olga me dera, nas palavras do Padre Antônio, na dor da minha mãe e no nome, naquele nome que estava na ponta da língua, mas que eu não conseguia resgatar. Enquanto eu tentava dormir,
Ouvi um barulho na porta. Abri os olhos e vi João, meu irmão mais velho, parado no corredor. Maria, podemos conversar? Ele perguntou, com um tom sério. Claro, João, eu respondi, me sentando na cama. O que foi? João entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Ele parecia tenso, preocupado. Eu preciso te perguntar uma coisa, ele disse, me encarando nos olhos. O que você está aprontando? Senti um frio na barriga. Será que ele havia descoberto o meu plano? Será que ele sabia que eu estava investigando a morte do nosso pai? Do que você está falando, João? Eu perguntei, tentando disfarçar o nervosismo. Eu sei que você esteve conversando com a dona Olga, que você foi à delegacia, que você está remexendo no passado. Por que, Maria? O que você está procurando? Eu só quero saber a verdade, João. A verdade sobre a morte do nosso pai. A verdade já foi contada, Maria. O assassino foi preso. O caso foi encerrado. Não tem mais nada para saber. Eu não acredito nessa história, João. Eu acho que tem algo errado. E eu vou descobrir o que é. João suspirou, irritado. Você está ficando obcecada com isso, Maria. Isso vai acabar te fazendo mal. Deixa isso pra lá, por favor. Eu não posso, João. Eu preciso saber a verdade. João me olhou com um misto de pena e exasperação. Você é teimosa demais, Maria. Você vai acabar se machucando. Ele saiu do quarto, batendo a porta com força. Senti um nó na garganta. Estava perdendo o apoio do meu irmão, mas não podia desistir. No dia seguinte, fui à biblioteca da cidade em busca de mais informações. Precisava encontrar algo que me ajudasse a desvendar o mistério da morte do meu pai. Enquanto folheava os jornais antigos, encontrei uma notícia que me chamou a atenção. Uma reportagem sobre o escândalo de corrupção envolvendo um empresário rico e influente, o mesmo nome que Dona Olga havia mencionado. De repente, tudo fez sentido. As peças se encaixaram. Aquele homem era o responsável pela morte do meu pai. Ele havia encomendado o crime para silenciá-lo, para impedir que ele revelasse seus segredos. Senti um ódio profundo me consumir por dentro. Precisava vingar a morte do meu pai. Precisava fazê-lo pagar pelo que fez. Naquele momento, decidi colocar meu plano em prática. A partir de agora, não haveria mais volta. Eu iria destruir aquele homem, custasse o que custasse. E ninguém, nem mesmo minha família, me impediria. Comecei a agir com cautela, disfarçando minhas intenções, observando meus alvos. Aprendi a mentir, a manipular, a usar as pessoas a meu favor. Me tornei uma sombra, espreitando nos bastidores, aguardando o momento certo para atacar. Aos poucos, fui me aproximando do meu alvo. Descobri seus hábitos, seus segredos, seus pontos fracos. Montei um quebra-cabeça com as informações que coletava, revelando a sua verdadeira face. Um homem cruel, corrupto, sem escrúpulos. E enquanto eu me preparava para desferir o golpe final, sentia um misto de excitação e medo. Sabia que estava brincando com fogo, que corria um grande risco. Mas a sede de vingança era mais forte do que qualquer receio. Naquela noite, antes de dormir, olhei para a foto do meu pai, que estava sobre a cômoda. Prometi a ele que faria justiça, que vingaria sua morte, que não descansaria enquanto o responsável não pagasse pelo que fez. Fechei os olhos e adormeci, com a mente cheia de pensamentos sombrios. A vingança estava próxima.
e eu estava pronta para executá-la. No dia seguinte, acordei com a certeza de que era hora de agir. Não podia esperar mais. A cada dia que passava, a lembrança do meu pai ficava mais distante, e a impunidade do seu assassino me corroía por dentro. Meu primeiro passo seria atacar onde ele se sentia mais forte, na sua imagem pública. Seu nome era Elias Ventura, um empresário rico e influente, dono de quase tudo na cidade. Todos o respeitavam, o bajulavam, era intocável. Mas eu ia mostrar que ele não era tão intocável assim. Comecei a frequentar a igreja com mais assiduidade. Sabia que Elias era um dos maiores doadores da paróquia, sempre presente nas missas e eventos religiosos. Ele gostava de ser visto como um homem bom e generoso. Nas missas, eu me sentava sempre perto dele e da sua família. Observava cada um dos seus movimentos, cada uma das suas expressões. Fingia estar concentrada na oração, mas, na verdade, estava estudando o meu alvo. Depois das missas, eu fazia questão de cumprimentá-lo, com um sorriso largo e um aperto de mão firme. Ele sempre me respondia com um sorriso forçado, como se estivesse fazendo um favor. Mas eu não me importava. Sabia que estava plantando a semente da discórdia. Comecei a conversar com as outras mulheres da igreja, sempre elogiando a generosidade de Elias e da sua família. Mas, entre um elogio e outro, deixava escapar alguns comentários maldosos, como quem não quer nada. É tão bom ver como o Sr. Elias ajuda a igreja, eu dizia, com um tom de voz doce e ingênuo. Mas é uma pena que ele não faça o mesmo pelos pobres da cidade. Tantas famílias passando fome precisando de ajuda. Ou então, a dona Clarice, esposa do Sr. Elias, é tão elegante, tão refinada. Mas dizem que ela não gosta de misturar com o povo. Nunca vi ela cumprimentar uma pessoa mais humilde. E assim, aos poucos, fui envenenando a imagem de Elias e da sua família. As mulheres da igreja, sempre ávidas por uma boa fofoca, espalhavam meus comentários como rastilho de pólvora. Em pouco tempo, a reputação de Elias começou a ser questionada. Além da igreja, comecei a frequentar outros lugares onde Elias costumava ir. O clube da cidade, o restaurante mais caro, as festas beneficentes. Em todos esses lugares, repetia a mesma estratégia. Elogiava a generosidade de Elias, mas em seguida deixava escapar algum comentário maldoso. No clube, por exemplo, eu comentava com os outros sócios que Elias sempre fazia questão de pagar a conta de todos, mas nunca deixava gorjeta para os garçons. No restaurante, dizia que ele sempre pedia os pratos mais caros, mas reclamava do preço na hora de pagar. Nas festas beneficentes, elogiava sua disposição em doar grandes quantias, mas questionava a origem do seu dinheiro. Meus comentários eram sempre sutis, indiretos, mas suficientes para gerar desconfiança e questionamento. As pessoas começaram a olhar para Elias com outros olhos. A admiração e o respeito deram lugar à desconfiança e à inveja. Percebi que meu plano estava funcionando quando comecei a notar mudanças no comportamento das pessoas em relação a Elias. No clube, os outros sócios começaram a evitar sua companhia. No restaurante, os garçons passaram a tratá-lo com menos cortesia. Nas festas, as pessoas se afastavam quando ele se aproximava. Elias começou a sentir o impacto da minha vingança. Seu sorriso forçado se tornou ainda mais amargo. Seu olhar, antes confiante e arrogante,
Passou a ser inseguro e desconfiado. Ele sabia que algo estava acontecendo, mas não conseguia entender o que era. Certo dia, encontrei Elias no supermercado. Ele estava fazendo compras com a esposa e os filhos. Fingi surpresa ao vê-lo e me aproximei para cumprimentá-lo. Senhor Elias, que prazer encontrá-lo, eu disse com um sorriso falso. Vejo que está fazendo compras para a família. Que bom que o senhor se preocupa com o bem-estar dos seus. Elias me respondeu com um sorriso forçado. Percebi que estava nervoso, desconfortável. Dona Maria das Dores, que coincidência, ele disse com a voz tremendo. É sempre bom encontrá-la. Eu te o diga, senhor Elias, eu respondi, com um tom sarcástico. A propósito, o senhor sabe que a prefeitura está distribuindo cestas básicas para as famílias carentes? Talvez o senhor pudesse doar algumas para ajudar? O rosto de Elias ficou vermelho. Ele não esperava por aquela alfinetada. Eu já ajudo a prefeitura, Dona Maria, ele respondeu, com um tom irritado. Não preciso ficar anunciando o que faço. Eu sei, senhor Elias, eu disse, com um sorriso inocente. Mas sempre é bom fazer um pouco mais, não é mesmo? Elias me encarou com ódio. Percebi que estava perdendo a paciência. Com licença, Dona Maria, ele disse, se afastando. Preciso terminar as compras. Até mais, senhor Elias, eu respondi, com um aceno de mão. E continue sendo generoso, viu? Saí do supermercado com um sorriso vitorioso. Sabia que estava incomodando Elias, que estava mexendo com o seu orgulho. A minha vingança estava apenas começando, e eu não ia parar até vê-lo destruído. Enquanto isso, em casa, minha mãe e meus irmãos começavam a notar que eu estava diferente. Mais calada, mais distante, mais misteriosa. Eles me perguntavam o que estava acontecendo, mas eu me limitava a dizer que estava tudo bem. João, meu irmão mais velho, era o mais preocupado. Ele sabia que eu estava envolvida em alguma coisa, mas não conseguia descobrir o que era. Certo dia, ele me chamou para conversar. Maria, você está estranha, ele disse, com um tom preocupado. Você não me conta mais nada. Vive trancada nesse quarto. O que está acontecendo? Não é nada, João, eu respondi, com um sorriso forçado. Estou apenas um pouco cansada. Não minta para mim, Maria, ele insistiu. Eu te conheço. Sei que você está escondendo alguma coisa. É por causa da morte do nosso pai, não é? Você ainda está remoendo essa história. É claro que estou, João, eu respondi, com a voz tremendo. Como você quer que eu esqueça? O homem que matou nosso pai está solto por aí, vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas você não pode se deixar consumir por esse ódio, Maria, ele disse com um tom suave. Isso vai te fazer mal. Você precisa seguir em frente. Eu sei, João, eu respondi, com as lágrimas nos olhos. Mas não consigo. Preciso fazer justiça. Preciso vingar a morte do nosso pai. João me abraçou forte. Percebi que estava com medo de me perder. Por favor, Maria, ele disse, com a voz embargada. Não faça nenhuma besteira. Não se coloque em perigo. Eu não vou fazer nada de errado, João, eu respondi, tentando acalmá-lo. Eu só quero a verdade, e vou encontrá-la custe o que custar. João me olhou nos olhos, com um misto de preocupação e desconfiança. Sabia que não podia confiar em mim. Sabia que eu estava disposta a tudo para conseguir o que queria. E ele estava certo. Eu estava disposta a tudo. A verdade era a minha obsessão e a vingança o meu combustível. Ninguém me impediria de seguir em frente, nem mesmo a minha própria família. Naquela noite,
deitada na cama, pensando em tudo o que havia acontecido, senti uma onda de determinação me invadir. Estava cada vez mais perto de alcançar o meu objetivo. E nada, nem ninguém, me faria desistir. O dia seguinte prometia ser ainda mais interessante, e eu já tinha algumas ideias em mente sobre como tornar a vida de Elias Ventura o inferno. Naquela noite, deitada na cama, pensando em tudo o que havia acontecido, senti uma onda. Era a festa mais importante de Remanso Feliz, e Elias Ventura sempre fazia questão de ser o centro das atenções. Ele patrocinava a banda, organizava o show de fogos e, claro, discursava para toda a cidade. Era a chance perfeita para colocar meu plano em ação. Passei as semanas seguintes preparando tudo. Precisei de paciência, atenção aos detalhes e nervos de aço para que nada desse errado. Visitei o jornal local e, com a desculpa de divulgar um evento beneficente falso, consegui o contato de quem cuidava dos equipamentos de som no dia da festa. Também procurei um velho. A banda tocava músicas animadas e o cheiro de pipoca e algodão doce pairava no ar. Elias Ventura estava lá, no palco, sorrindo para todos como se fosse o dono da cidade. Esperei o momento certo. Quando Elias começou o discurso, agradecendo a todos pela presença e exaltando as qualidades de Remanso Feliz, dei o sinal. O homem do som, que eu havia pago para isso, cortou o microfone. Elias parou de falar, confuso. A banda parou de tocar. O silêncio tomou conta da praça. Foi quando o som voltou, mas não com a voz de Elias. Uma gravação começou a tocar. Era a voz do homem que havia confessado ter matado meu pai. Só que dessa vez, ele contava a verdade. Na gravação, o homem dizia que havia sido pago por Elias Ventura para matar meu pai. Elias queria silenciá-lo, porque meu pai havia descoberto que ele estava desviando dinheiro da prefeitura. Meu pai era honesto, não aceitava a corrupção e ameaçava denunciar Elias para a polícia. A gravação detalhava como Elias havia planejado tudo, como ele havia escolhido o dia da festa para cometer o crime, para que parecesse um assalto. O homem dizia que Elias havia lhe prometido uma grande quantia em dinheiro e uma nova identidade, mas que nunca havia cumprido a promessa. Enquanto a gravação tocava, observei a reação de Elias. Seu rosto ficou pálido, seus olhos arregalados. Ele tentou pegar o microfone, mas o homem do som o impediu. A multidão estava chocada, sem entender o que estava acontecendo. Quando a gravação terminou, os panfletos começaram a ser distribuídos. Eram cópias do depoimento original que eu tinha lido na delegacia, com as provas de que o tiro não tinha sido como o assassino havia dito. Mostrava que Elias tinha mentido. A confusão se instalou na praça. As pessoas começaram a gritar, a se empurrar. Alguns aplaudiam, outros xingavam Elias. A polícia tentava controlar a situação, mas era tarde demais. Elias Ventura estava cercado. Sua esposa e filhos choravam, desesperados. Seus amigos e aliados o abandonaram, com medo de se envolver no escândalo. Eu estava lá, no meio da multidão, observando tudo. Elias me viu, me reconheceu. Seus olhos estavam cheios de ódio, mas também de medo. Ele sabia que eu era responsável por tudo aquilo. Ele tentou se aproximar de mim, mas a multidão o impediu. Ele gritava meu nome, me ameaçava, me xingava. Mas eu não me importava. Eu havia conseguido o que queria. A verdade havia vindo à tona.
Elias Ventura havia sido desmascarado. Sua reputação estava arruinada, sua vida destruída. A polícia o prendeu ali mesmo, na frente de todos. Ele resistiu, esperneou, gritou, mas não adiantou. Ele estava acabado. Depois que Elias foi levado, a praça começou a se esvaziar. As pessoas foram embora, chocadas com o que havia acontecido. A banda parou de tocar, as barraquinhas foram fechadas. A festa havia terminado. Eu voltei para casa em silêncio, com o coração leve. A vingança havia sido cumprida. A memória do meu pai havia sido honrada. A justiça finalmente havia sido feita. Não senti alegria nem satisfação, apenas um vazio. Uma sensação de que algo estava faltando. Talvez a paz. No dia seguinte, Remanso Feliz é a outra cidade. A notícia da prisão de Elias Ventura estampava as manchetes dos jornais. As pessoas comentavam o caso em todos os cantos. A cidade estava dividida. Alguns me viam como uma heroína, que havia desmascarado um corrupto e vingado a morte do pai. Outros me condenavam, dizendo que eu havia exagerado, que havia destruído a vida de um homem e da sua família. Eu não me importava com o que as pessoas pensavam. Eu sabia que havia feito o que era certo. E isso era o que importava. Naquela semana, recebi a visita do delegado. Ele me agradeceu pelas informações que eu havia fornecido e me disse que o caso estava sendo reaberto. Ele me prometeu que a justiça seria feita, de verdade. João e Pedro vieram me ver, preocupados. Eles haviam ficado sabendo de tudo e estavam assustados com a minha frieza, com a minha determinação. Eles não me reconheciam mais. Mamãe ficou doente, de cama. Ela não conseguia entender como eu havia sido capaz de fazer aquilo. Ela me dizia que meu pai nunca teria aprovado a minha vingança. Eu me sentia sozinha, isolada, mas não me arrependia de nada. Eu havia feito o que precisava ser feito. Depois de alguns dias, voltei à rotina. Continuei trabalhando na padaria, cuidando da minha mãe, visitando o túmulo do meu pai. Mas algo havia mudado em mim. Eu não era mais a mesma Maria das Dores de antes. Eu havia me tornado uma mulher forte, corajosa, implacável. Uma mulher capaz de tudo para proteger aqueles que amava. Uma mulher disposta a enfrentar qualquer desafio, a superar qualquer obstáculo. O tempo passou. Elias Ventura foi julgado e condenado. A verdade sobre a morte do meu pai veio à tona. A justiça foi feita. Remanso Feliz voltou a ser uma cidade tranquila, pacata. Mas a minha vida nunca mais seria a mesma. Um dia, recebi uma carta. Era de Ana, minha filha, que morava longe, em outra cidade. Ela dizia que estava voltando para casa, que queria me conhecer, que queria saber mais sobre a minha história. Senti um misto de alegria e apreensão. Eu não sabia como seria o nosso encontro. Eu não sabia o que contar para ela. Eu não sabia se ela me aceitaria como eu era. Mas eu sabia que precisava tentar. Eu precisava me reconciliar com o meu passado, me libertar dos meus fantasmas. Eu precisava dar uma chance para a felicidade. Então, esperei. Esperei por Ana, com o coração aberto e a alma disposta a recomeçar. A porta da minha casa, como sempre, estava aberta. A porta da minha casa, como sempre, estava aberta. Eu não sabia quanto tempo Ana ia demorar, mas eu tinha que estar pronta. Limpei a casa toda de novo. Fiz um bolo simples, do jeito que a minha mãe fazia. Queria que Ana sentisse o cheiro da infância.
mesmo que não fosse a dela. Algumas olhavam para mim com pena, outras com reprovação. Ninguém perguntava nada, ninguém falava abertamente. Sabiam que era melhor ficar caladas. Se eu, que era filha, tinha passado por aquilo, imagina o que poderia acontecer com elas. João e Pedro tentavam me animar. Me chamavam para sair, para tomar um café. Mas eu não tinha vontade de nada. Sentia o peso de tudo nas costas. A vingança tinha me deixado mais vazia do que antes. Um dia fui ao mercado. Encontrei a esposa de Elias, Clarice, magra com olheiras. Me olhou com desprezo, mas não disse nada. Pegou as compras e saiu apressada. Senti pena dela, mas também raiva. Ela sabia o que o marido fazia e nunca fez nada para impedir. O delegado me chamou para prestar mais depoimentos. Ele dizia que estava juntando provas para o julgamento, mas eu não acreditava em nada. Sabia que Elias tinha muito poder e que ia dar um jeito de sair da cadeia. O dinheiro comprava tudo, até a justiça. As mulheres mais velhas da cidade que tinham conhecido meu pai começaram a me procurar. Diziam que ele era um homem bom, honesto, que não merecia ter morrido daquela forma. Mas ninguém falava do que Elias tinha feito. Parecia que a culpa era do meu pai, por ter sido honesto demais. Algumas vizinhas me contaram que sabiam dos desvios de dinheiro da prefeitura, que Elias pagava propina para os vereadores e para o prefeito. Mas ninguém tinha coragem de denunciar. Tinham medo de perder o emprego, de sofrer represálias. Uma senhora me disse que o meu pai tinha ido falar com ela, pedindo ajuda para denunciar Elias. Mas ela tinha negado. Tinha medo de perder a aposentadoria do marido. Ela chorava muito, se culpava por não ter ajudado. Eu não a julguei. Sabia que o medo era mais forte do que a coragem. Eu mesma tinha demorado tantos anos para falar a verdade. Na rua, os homens me olhavam com curiosidade. Alguns sorriam, outros me evitavam. Elias Ventura ainda era defendido por muitos. Diziam que eu era uma louca, que tinha inventado tudo para prejudicá-lo. Um dia, encontrei o filho mais velho de Elias, Rafael. Ele me encarou com ódio. Disse que eu tinha destruído a vida da família dele, que o pai era inocente e que eu ia pagar por aquilo. Eu não disse nada. Apenas segui meu caminho. Sabia que Rafael estava sofrendo, mas não podia fazer nada para mudar isso. A verdade era dura, mas precisava ser dita. O tempo passou. Elias Ventura foi condenado, mas conseguiu reduzir a pena. Ficou preso por pouco tempo e depois foi solto. Voltou a viver em remanso feliz, como se nada tivesse acontecido. Alguns vereadores foram afastados, mas logo voltaram aos cargos. Os desvios de dinheiro continuaram, como sempre. A corrupção era parte da vida na cidade. Eu continuei trabalhando na padaria, cuidando da minha mãe. Ana nunca chegou. Não respondeu às cartas, não deu notícias. Talvez tivesse medo de mim, da minha história. Às vezes ia ao cemitério visitar o túmulo do meu pai. Sentava perto da lápide e conversava com ele. Contava sobre a minha vida, sobre as minhas dores. Pedia perdão por não ter sido forte o suficiente para protegê-lo. As noites eram longas, cheias de pesadelos. Sonhava com o dia da morte do meu pai, com o rosto de Elias Ventura. Acordava suando frio, com o coração acelerado. O mundo seguia girando, indiferente à minha dor. As pessoas continuavam vivendo suas vidas, como se nada
tivesse acontecido. Os homens continuavam no poder, protegendo uns aos outros. As mulheres continuavam com medo, caladas. Eu aprendi a viver com a dor, sem justiça, sem desabafo, sem reparação pública. A dor era parte de mim, como uma cicatriz que nunca ia desaparecer. Aprendi a sorrir, a disfarçar, a fingir que estava tudo bem. Ninguém precisava saber o que se passava dentro de mim. O silêncio era a minha proteção, a minha arma. As mulheres da cidade me entendiam, mas sabiam que não podiam falar. Viviam o mesmo medo, a mesma dor. A injustiça era a regra, não a exceção. Elias Ventura continuou sendo respeitado, admirado. Alguns o defendiam, dizendo que eu era uma mentirosa, uma invejosa. Outros fingiam que não sabiam de nada, que aquilo era normal para a época. A vergonha era toda minha, por ter ousado reagir, por ter quebrado o silêncio, por ter desafiado o poder. O mundo seguia em frente. Fui preparar o café. Coloquei água para ferver. Abri o pacote e senti o cheiro forte. Fazia tanto tempo que não sentia cheiro de nada, só de poeira e remédio. Servi a primeira xícara e levei para minha mãe. Ela estava deitada, olhando para o teto. Não disse nada, só pegou a xícara e bebeu. Voltei para a cozinha, fiz mais café para mim. Sentei na mesa e fiquei olhando para a rua. As crianças brincavam, os homens iam para o trabalho, as mulheres varriam a calçada. Tudo normal. Lavei a louça, limpei a pia. Organizei a cozinha. Precisava fazer alguma coisa para não pensar. Pensar doía. Fui no quintal, reguei as plantas, tirei as folhas secas. As flores estavam bonitas, coloridas, pareciam felizes. Voltei para casa, sentei na varanda. O sol estava forte, queimava a pele. Fechei os olhos e tentei esquecer. Não consegui. Alguém bateu na porta. Era a vizinha, Dona Neuza. Veio pedir um pouco de açúcar. Dei o açúcar, ela agradeceu e foi embora. Voltei para a varanda. O tempo passava devagar. As horas pareciam não ter fim. Preparei o almoço. Arroz, feijão, um bife pequeno. Comi sozinha. Minha mãe não quis comer. Lavei a louça, limpei a mesa. A casa estava silenciosa, vazia. Fui no quarto da minha mãe. Ela estava dormindo. Cobri ela com um lençol. Voltei para a varanda. Começou a chover. A chuva era forte, lavava a rua. Fui para dentro de casa. Fechei as janelas. A casa ficou escura, feia. Liguei o rádio, coloquei numa estação de música antiga. A música era triste, me lembrava do meu pai. Desliguei o rádio. O silêncio era melhor que a tristeza. Sentei no sofá e fiquei olhando para o teto. As horas passavam devagar. Minha mãe acordou, pediu água. Dei água para ela. Ela bebeu e voltou a dormir. Voltei para o sofá. A chuva continuava forte. Batia nas janelas. Fui preparar o jantar. Uma sopa rala. Comi um pouco. Minha mãe não quis comer. Lavei a louça, limpei a cozinha. A casa estava silenciosa, escura. Fui no quarto da minha mãe. Ela estava acordada, olhando para o teto. Sentei na cama, peguei na mão dela. Ela apertou minha mão. Ficamos em silêncio, olhando uma para outra. Fui dormir. Sonhei com o dia na festa, com a voz de Elias Ventura. Acordei assustada, suando feio. Levantei, fui tomar água.
A casa estava silenciosa, escura. Voltei para a cama. Demorei para dormir de novo. No dia seguinte, tudo igual. Café, almoço, jantar, silêncio. As horas passavam devagar. Visitei o túmulo do meu pai. Limpei a lápide, coloquei flores. Fiquei um tempo ali, em silêncio. Voltei para casa. Encontrei Rafael na rua. Ele me olhou com ódio. Não disse nada, só passou por mim. As vizinhas me evitavam. Não me convidavam para tomar café. Não conversavam comigo na rua. Era como se eu tivesse uma doença contagiosa. João e Pedro me visitavam de vez em quando. Tentavam me animar, mas não conseguiam. Eles tinham a vida deles, as famílias deles. Eu estava sozinha. O tempo passou. Minha mãe piorou, ficou acamada. Precisei cuidar dela o tempo todo. Contratei uma enfermeira para me ajudar. Não confiava em ninguém, mas não tinha outra opção. A enfermeira era nova, falava demais, contava histórias da vida dela, dos namorados. Eu não ouvia. Minha mãe morreu. Foi num dia de chuva, como o dia em que meu pai morreu. Enterrei ela ao lado do meu pai. As vizinhas foram ao enterro, mas não falaram comigo. João e Pedro estavam tristes, mas aliviados. A dor da minha mãe tinha acabado. Voltei para casa, vazia. A casa estava silenciosa, escura. A enfermeira foi embora. Não precisava mais dela. Vendi a casa. Era grande demais para mim. Comprei uma casinha pequena, num bairro afastado. Não conhecia ninguém. Continuei trabalhando na padaria. O trabalho era repetitivo, cansativo, mas me distraía. As pessoas da padaria me olhavam com curiosidade. Sabiam da minha história. Não falava com ninguém, só atendia os clientes. Não queria saber de nada, nem de ninguém. O tempo passou, a cidade mudou, cresceu. Construíram prédios, shoppings. A padaria continuava a mesma. Elias Ventura morreu, de velho. Ninguém comentou comigo. Voltei para casa. Estava chovendo. Deixei a porta aberta. Meus amores, se essa história te tocou de alguma forma, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda mais do que vocês imaginam. Dá voz para quem viveu tudo calada. E se quiser apoiar de verdade, preparei com carinho um presente. 100 receitas naturais das avós. Um livrinho com chás caseiros para ansiedade, insônia, cólicas, dores e muito mais. Tudo com ervas simples, como só uma vovó sabe fazer. O link está na descrição do vídeo. Esse livro ajuda a continuar vivendo com dignidade hoje. Obrigada por ouvir com o coração. Alguém gritou meu nome na rua.